Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, diário de uma favelada, dias 20 e 21 de maio de 1958. 20 de maio. O dia vinha surgindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou. E convidou-me para cantar. Cantamos. O João e o José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando. O sol está elevando-se, mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando, tem época que é sol que predomina, tem época que é a chuva, tem época que é o vento. Agora é a vez do frio, e entre eles não deve haver rivalidades, cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, estes paletó que elas ganharam de outras e que de há muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me porque eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os filhos, que o Frei Luís lhes dá enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas. Uns porque não encontram emprego, outros porque estão doentes, outros porque embriagam-se. Eu não me preocupo com os homens delas. Se fazem bailes, eu não compareço porque eu não gosto de dançar. Só interfiro-me nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem desta antipatia por mim. Com os homens e as mulheres eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras ternas e suaves, eu reservo para as crianças. Tem um adolescente por nome Julião que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo num tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando o Julião vai preso, o pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água, como se estivesse acompanhando um santo no andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Ele não precisa residir na favela. Tem casa no alto de Vila Maria. Às vezes mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início são educadas, amáveis. Dias depois usam o calão, são soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome há de dizer: quem escreve isto é louco. Mas quem passa fome há de dizer: muito bem, Carolina, os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho João José disse-me: pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: é que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho.
A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. 21 de maio de 1958. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê. E com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar, porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que eu tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho, ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim. No lixão, como é denominado o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e eles colhiam os pedaços. Disse-me: leva, Carolina, dá para comer. Deu-me uns pedaços. Para não magoá-lo, eu aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros roídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há 2 dias não comia. Acendeu o fogo e a sua carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta que eu não presenciei esta cena. Isso não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi os ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia encontraram o pretinho morto. Os dedos do seu pé abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé pareciam leque. Não trazia documentos. Foi sepultado como um Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. De 4 em 4 anos muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Quando eu fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disso. Agora eu vou na casa da dona Julita trabalhar para ela. Fui catando papel. O senhor Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi a Avenida Tiradentes catando papel. Cheguei na rua Frei Antônio Santana de Galvão, 17, trabalhar para a dona Julita. Ela disse-me para eu não iludir com os homens que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei. Em relação aos homens, eu tenho experiências amargas. Já estou na maturidade, quadra que o senso já criou raízes. Achei um cará no lixo, uma batata doce e uma batata solsa.
Cheguei na favela, os meus meninos estavam roendo um pedaço de pão duro. Pensei, para comer estes pães era preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica peixe. Pus o cará e a batata. E a água. Assim que ferveu, pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social em relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar a batata doce. Uau! Gente, segurando as emoções, viu? Hoje eu parei algumas vezes porque tenho vontade de chorar. Que coisa impactante, que impressionante. Quanta coragem! Que escritora fantástica! Como ela consegue escrever sobre momentos tão tortuosos? E a escrita dela é maravilhosa. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Eu estou muito, muito, muito admirada com a capacidade, a técnica, sabe? A escrita e o quanto ela emociona. É uma história real, é a história dela e ela tem a força para escrever. Eu estou aqui pensando o que é isso? Que mulher é essa? Que maravilhosa. Incrível, gente. Muitos aplausos aqui hoje porque a emoção foi a mil.